Também. Muito bem, 4h04. 4h04. Muito boa tarde a todos que estão no Brasil, é tarde, né? Depende do país que você está. Estamos começando ao vivo. Esta aula 4 é uma aula bônus. Plusvalia bem 13. Bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Então, estamos começando aqui esta aula. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, para quem estiver aí ao vivo. Para quem não tiver, vai ver a gravação depois. Deixa eu só acertar aqui um detalhe. Pronto. Ok. Eu sou o professor Rogério Turguente, trabalho com PNL, Programação Neurolinguística, desde 1997, quando tive a minha primeira formação. Sou Practitioner e Master Practitioner. Practitioner é uma palavra que vem do inglês, quer dizer médico. Eu não sou médico no termo de ter feito medicina, né? Mas sou practitioner porque é chamado assim PNL. É um nome que também é usado para um especialista, vamos dizer assim. Então, practitioner é um especialista, né? E tem a ver com prática também, né? A prática o torna um especialista, um mestre no assunto. Eu gostaria de falar aqui para vocês hoje, primeiramente, que essa live de hoje faz parte de um curso gratuito. Se você está assistindo, chegou aqui de repente no YouTube ou no Instagram e está assistindo agora, eu vou deixar alguns links aí embaixo das outras aulas, aula 1, 2, 3 e alguns brindes, né? E o do grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e participar, então, desse curso que visa ser não só 4 aulas, mas eu pretendo trazer mais novidades ao longo do tempo também, tá bom? Depois, gostaria já de avisar que nesse grupo quem tiver lá vai ter muitos outros benefícios, inclusive de poder participar de uma mentoria ou de outras oportunidades também, que serão lançadas futuramente, mas mais imediatamente uma mentoria de 1 mês, com aulas ao vivo, com material, suporte pelo grupo do Telegram. Por que Telegram? Porque é maravilhoso o Telegram, fica tudo arquivado, fácil de acessar, acesso vitalício lá, só se a plataforma sair do ar, né? Mas se não, continua lá. E a interação e aula, vai ter um curso completo de 23 aulas para você, muita coisa legal. Então, olhem aqui embaixo, também no YouTube, eu vou deixar para vocês uns links de curso, de grupos gratuitos, onde você vai ter muito material também nos arquivos do Telegram. Enfim, tem muita coisa de graça aí para vocês também, tá? Tem a opção também para quem quer aprofundar mais intensamente num curso, numa mentoria para valer. Eu tenho mentorias mais individuais e em grupo. Eu tenho mentorias para 1 ano, para 6 meses. Doutora Jaqueline, muito bem-vinda. E eu tenho várias opções, tá? Então, para acompanhar todos esses movimentos, o que eu tenho trazido para vocês, participe lá, né? Entra no grupo do WhatsApp, do Telegram, participe desse grupo do Telegram do curso grátis e que você vai ter vários benefícios, descontos especiais também, tá bom? Vai poder se aproveitar melhor tudo isso daí que a gente disponibiliza gratuitamente para quem estiver lá no grupo. Bem-vindo, Marcelo Augusto, 321. Muito bem. E para quem está no Instagram, no YouTube eu deixo lá embaixo, né? No Instagram eu deixo, mas não fica clicável. Então entra na minha bio, né? No meu perfil aqui, que chama bio, né? Biografia, do meu Instagram. Eu vou deixar ali um link para você entrar. Rogério, não achei o link. Onde que está? Júlia Pacheco lá, tudo bom? Prazer em vê-la. Então, se você não achar o link aqui no Instagram, lá no meu perfil, me manda um oi que eu te mando o link para você participar de graça desse curso gratuito de PNL
e ter acesso a todos esses conjunto de materiais e ter também a possibilidade de ter os benefícios de desconto em algumas coisas que a gente vai oferecendo, tá bom? Então é isso aí, vamos lá, vamos ao tema de hoje. Pegue papel e caneta, né, porque é uma aulinha mesmo, é uma aula que eu pretendo fazer mais curta, mas é uma aula, vai ter exercícios práticos aí para você aprender, PNL para valer, tá bom? Vamos lá. Uma breve recapitulação para quem chegou agora. A PNL surge nos anos 70 nos Estados Unidos, de uma universidade americana, com um professor de linguística chamado John Grinder. Está vivo até hoje, escrevendo, palestrando, dando curso e desenvolvendo muita coisa legal. John Grinder é, então, o pontapé inicial desse trabalho todo, um trabalho de pesquisa científica, para quem acha que PNL, eu já ouvi gente falando, PNL surgiu da hipnose. Não, a hipnose veio depois, e veio agregar a PNL depois que já existia. Surgiu dos estudos de linguística. Linguística é uma ciência que estuda a língua, a gramática, né? Deca VC, bem-vinda. Rita Nogueira, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Então surge como uma ramificação da linguística. A linguística é uma ciência com estudos linguísticos, linguagem, comunicação, gramática, etc. E a linguística se ramificou para sociolinguística, psicolinguística e também neurolinguística. Então, surge do meio acadêmico, existe curso de pós-graduação em programação neurolinguística. Na Unicamp, em São Paulo, tinha a Universidade de Campinas, considerada uma das melhores do Brasil, né? Tinha pesquisa, tinha campo de pesquisa em pós-graduação, em PNL. Então, é uma ciência. Muita gente, o meu objetivo, bem-vinda Ione Alice, um dos meus objetivos, trazendo esse curso gratuito, várias aulas, vários materiais no grupo lá para vocês de graça, tenho pago também para quem quiser aprofundar, mas um dos principais objetivos, eu diria, é desmistificar, é esclarecer, porque muita gente acha que PNL é um monte de coisa e não sabe o que é, são duas coisas diferentes, né? Achar e saber. Então, as pessoas acham que PNL, já me falam assim, é um negócio de curso de memorização. Não, pode ajudar na memória, mas não é isso. PNL é uma ciência muito mais vasta. PNL é um negócio, já me falaram isso, olha só. Fulano precisa aprender PNL para ajudar, ser bom de lábia, para enganar os outros. Então agora, olha só a cabeça da pessoa, né? Tem um curso para você ser bom de lábia para enganar os outros, né? Então é lamentável o grau de informação e desinformação. Não é culpa das pessoas, as pessoas não têm as informações, né? Ou não vão pesquisar, né? Porque as informações hoje com a internet estão aí. Então, mas eu senti a necessidade de trocar em miúdos, explicar e trazer para vocês mais coisas, ferramentas, técnicas, conceitos, práticas, exercícios, para você realmente aprender o que é PNL. Então, PNL, Programação Neurolinguística. Linguística é linguagem, vamos simplificar assim, neuro é o seu sistema nervoso, cérebro, sistema nervoso, coração, mente, etc. Psicologia, aí tem a ver com o lado psicoterapêutico, né? E os mente, subconsciente, inconsciente e inúmeras outras coisas. E o P de programação, bem-vindo Fabrício, o P de programação tem a ver com o ato de mudar padrões. Nós podemos mudar os nossos padrões de maneira mais lenta, digamos, intuitiva, sem domínio das técnicas, que é muito mais demorado. Vou dar um exemplo bem tranquilo aqui para vocês. Tem gente que não consegue emagrecer, tenta emagrecer, mas não consegue. Faz todas as dietas, às vezes até direitinho, mas fica ou no ioiô, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, ou não consegue mesmo. E às vezes não é questão física, vai no médico, faz exame, faz isso, faz aquilo e não consegue.
né? E por quê? Porque há bloqueios no subconsciente. Eu descobri isso em mim. Em mim, eu comecei a engordar, não parece, né? Sou magro, mas tenho uma barriguinha, mas estou emagrecendo mais. Já fui mais gordo, estou emagrecendo mais. Já emagreci uns 4, 5 quilos, mais ou menos. Muito bem, mas eu estava engordando, e não parava de engordar e eu não fazia nada de especial que me desse ganho de peso, mas eu estava engordando. E aí, fazendo um trabalho de PNL comigo, eu descobri um padrão enraizado na minha infância com meu pai, que estava ligado ao meu pai, à minha mãe e tal, coisas que aconteceram que não tem nada a ver com peso, porém meu pai tinha uma barriguinha, era mais gordinho, mais que eu já sempre fui magro mesmo, e depois eu engordei, comecei a engordar, não parava de engordar. Bem-vinda, Carolina! Aí o que acontece? Eu descobri lá que tinha um padrão que meu subconsciente associou com ganho de peso, e com meu pai, com a minha mãe e tal, e acabou criando uma associação. Quando era criança, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a nossa mente absorve muita coisa e faz algumas associações. Isso é natural, o adulto também faz. Não estamos livres, não. Porém, a gente entendendo PNL, a gente trabalha isso com muito mais tranquilidade. Quando eu destravei essa chavinha, o que aconteceu? Eu comecei a emagrecer com muito mais tranquilidade, porque não tinha o subconsciente me amarrando ali, um padrão subconsciente. Quando você pega a força do seu subconsciente para te ajudar, é melhor do que a força do seu subconsciente para te segurar. Né? Você quer deslanchar na vida, ele pode segurar, pode te fazer deslanchar. Então facilita muito a vida a gente conhecer melhor como que a gente funciona, o que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, de que forma eu... Um outro exemplo, dá um outro exemplo bem tranquilo também. Uma cliente minha me procurou para fazer um pacote de coach para melhorar no subconsciente, implantar padrões de prosperidade financeira mesmo. Tá bom. Começamos a fazer um trabalho e descobrimos ao longo das sessões do trabalho que ela tinha questões relacionadas também com o pai, com a mãe e tal. Então, o pai e a mãe são, vamos dizer assim, não é o pai e a mãe real nosso, né? Não é a pessoa em si, mas é o pai e a mãe que nós temos no nosso subconsciente, que atrapalha ou ajuda. Então, se a gente aprender sobre a gente, sobre esses padrões, a gente faz as pazes com essas questões, com essas partes e subpartes, são chamadas, né, em PNL de partes e subpartes, e a gente consegue fazer um acordo, consegue harmonizar o subconsciente e consegue então aí trazer essa força a nosso favor, né? Então favorece muito. Outros benefícios que eu tive foi parar de fumar, outros, acreditem ou não, eu sempre fui professor, mas eu tinha vergonha, como a grande maioria tem medo, vergonha, não tem muito jeito de falar em público. Então eu dava aula para público pequeno, mas eu não dava palestras para um público muito grande. Hoje é justamente o contrário, eu superei isso, aprendi uma série de coisas com o PNL, mudei meus padrões e hoje eu amo palestrar. E quanto mais gente tiver na palestra, melhor, mais gostoso. Se tiver 500 pessoas, nossa, um prazer enorme. Antigamente não, congelava, né? Não tinha como. Então, dizem que um dos maiores medos é o medo de falar em público, né? Porque, na verdade, o que eu vejo não é medo de falar em público, às vezes é também. Às vezes é uma vergonha, às vezes é uma falta de jeito. Eu não aprendi a fazer isso. Como é que eu vou fazer algo que eu não aprendi a fazer? Né? É tipo, você vai andar de bicicleta, mas eu não sei andar de bicicleta, vai ter que andar, se vira. Né? Então não funciona assim. E muita gente quer que você... Falava isso para mim quando eu tinha vergonha de falar em público e dar palestra. Falava, só preparar a aula e eu subir lá no palco e falar. Não é só isso. Implica muito mais coisas. Então, como eu passei por esse processo
superei essa questão e hoje sou palestrante, adoro palestrar, e quanto mais gente, melhor. Então, antigamente era o contrário. Então, veja, a PNL faz destravar muita coisa na nossa vida. Já tive casos de pessoas, de clientes, assim, fantástico, do cliente chegar com depressão, síndrome do pânico, fobia social, e a gente consegue ir mudando os parafusinhos internos e vai ajustando. E eu me lembro de um paciente que chegou cabisbaixo, ombro arqueado, triste, sombrio, né, cheio de problemas, numa sessão, medo de crítica tem a ver com isso também, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode melhorar para falar em público, né? Também, ou medo de crítica não só para quem fala em público, né? Está mais exposto, né? Medo de se expor, o que vão falar de mim, vai. Então tem uma série de coisas que a gente pode aí melhorar. E às vezes é pessoal, né? Individual. Às vezes, vamos dizer assim, duas pessoas ou mais que tenham medo de falar em público, pode ser que tenha padrões completamente diferentes. E aí o trabalho pode ser personalizado e bem diferente às vezes, né? Às vezes as técnicas, as estratégias, ferramentas que vamos usar pode ser completamente diferentes para pessoas diferentes, mesmo que o assunto aparentemente seja o mesmo, né? Tem livros sobre isso, tem cursos sobre isso, dá para fazer muita coisa sobre isso, tá? Então, parei de fumar por causa da PNL. Então, só concluindo desse meu aluno, ele chegou cabisbaixo, saiu iluminado, parecia que tinha um sol no rosto. Ele saiu com o peito aberto, olhar para cima, parecia que eu tivesse... Eu percebi, já tinha feito vários trabalhos com ele, várias sessões, e numa sessão específica ele saiu iluminado. Ele era depressivo, ele tinha um monte de bloqueios, ele tinha um monte de traumas e tal, e ele saiu iluminado. E eu percebi na hora que acabou a sessão que algo mudou ali, algo essencial, essa é a palavra mesmo, essencial. Mexeu na essência dele e o iluminou. Ele saiu como um sol, saiu alegre, saiu feliz e algo profundo tocou nele. Então, o PNL é um trabalho belíssimo, gratificante, maravilhoso, realmente transforma a nossa vida, nos capacita, nos dá ferramentas, nos dá meios. Você imagina você pregar um prego na parede sem martelo? É muito mais difícil, né? A PNL é esse martelo, ela ajuda, ela facilita a vida. Você apertar um parafuso sem chave de fenda. Você pode quebrar o galho com uma faca e tal, às vezes entorta a faca, às vezes dá certo, às vezes não. Então, o que eu vejo é que a PNL é necessária, é extremamente importante, é crucial. Eu gostaria que as pessoas conhecessem muito mais, porque te lapida aquilo que você... Vamos dizer assim, eu digo para os meus pacientes, você tem duas opções, ficar aí na vida batendo cabeça 10, 20 anos, ou fazer PNL e resolver em 3 meses. Mas a opção sua, o que é mais caro? Fala para mim. Às vezes o paciente fala, mas é caro, né? É caro você resolver suas questões em 3 meses, ou em 2 meses, ou em 1 mês. Às vezes é coisa de um... Tem técnica da PNL que é 10 minutos. Fobias, por exemplo, técnica de fobia. Fobia de inseto, de altura, medo de água, medo de lugar fechado. Fobias, né, em geral, tem técnicas que é 5 minutos, 10 minutos resolve. Então é maravilhoso. Então a PNL realmente ela é fabulosa. Quando eu conheci a PNL, quase 30 anos atrás, eu me formei em 97, fiz minha primeira formação com PNL, e eu fiquei maravilhado, eu achei divino, achei fantástico, né? E fui atrás, fui ler livros, fui fazer curso, e segui carreira também. Fui professor de inglês muito tempo, eu usava PNL para ensinar a memorizar melhor, curso de inglês, técnicas, estratégias de aprendizagem acelerada, e reprogramação mental, acelera o processo. Por exemplo, eu tenho um curso de inglês que os alunos levavam 4 vezes mais, comigo eu levava 4 vezes menos, né, vamos dizer assim, né?
Então, em um curso de 40 horas meu, o do concorrente era 130 horas, 120 horas, né? Uma coisa assim. 160, enfim, não me lembro. Mas em torno disso, né? 120, 160. Meu curso de inglês era 40. E chegava no mesmo lugar. Por quê? Porque a PNL acelera as coisas. Simples assim. Você consegue muito mais. Você supera traumas mais rapidamente. Aconteceu algo traumático na minha vida. Vou dizer por mim, minha mãe faleceu em 2014. Para mim foi muito sofrido. Eu sofri muito, foi muito doloroso. Porém, se eu não tivesse PNL, e eu sei que tem gente que sofre a perda de um ente querido, por exemplo, bem-vinda Luana, Sérgio, sejam todos bem-vindos. Eu sei que tem gente que sofre a perda de um ente querido, dependendo do grau de ligação, de amor ou de apego, né, que às vezes confunde com amor. Tem gente que chama apego de amor, né? Não é. Amor é uma coisa, apego é outra. Mas as pessoas sofrem, é natural, né? Somos seres humanos, vamos sofrer. Claro, todo mundo sofre. E eu, apesar de tudo, tem gente que acha que porque a gente tem muita experiência, cursos, formações com PNL, a gente não sofre. Não é? A gente sofre, sim, claro. Nós passamos por situações dolorosas também, sofridas, tristes, né? Desafios. Isso todo mundo passa. Porém, tem pessoas que ficam sofrendo, por exemplo, a morte de um ente querido, a perda de uma pessoa querida, fica 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida inteira, não consegue superar. 30 eu não sei se chega, né? Talvez exista. Mas tem gente que fica muito tempo, 10 anos mesmo existe, 10, 15 anos é capaz. Para mim, quando a minha mãe faleceu, em 2014, foi extremamente sofrido, foi muito dolorido, mexeu muito comigo. Ela foi ficando doente aos poucos e veio a falecer. E eu sofri bastante, eu e ela, a gente se dava muito bem e tal. E ainda levei um tempo para superar. Porém, dependendo do grau da pancada, você leva mais tempo para ficar de pé de novo, não é assim? Porém, se você está equipado, protegido, tem ferramentas, tem técnicas, tem uma estrutura interna mais forte, isso não te balança, às vezes nem te balança. Enquanto os outros caem, você fica forte, porque sabe que nem a historinha dos três porquinhos, sabe a historinha dos três porquinhos? Você construiu uma estrutura interna, emocional, mental, espiritual forte. Isso leva tempo. Estudo, prática, experiências da vida, né, vão nos fortalecendo. A gente vai ficando casca grossa. Então pode vir vendaval, pode vir furacão, pode vir o que for que você está forte. Uma coisa é falar da boca para fora, né? Eu vejo postagens na internet assim, pode mandar que eu sou forte, coisas assim. E às vezes não é, às vezes não está estruturado não. Porque às vezes vem no seu ponto fraco e você às vezes não sabe qual é ainda, né? Também tem isso. Então, a PNL é uma ciência riquíssima que nos estrutura, nos capacita, desenvolve habilidades, desenvolve uma série de coisas. E práticas e úteis, e acima de tudo, eu diria que na nossa essência a gente fica mais conectado com a nossa essência e mais fortalecido. Nosso sol brilha mais. Eu defendo isso, que todo mundo nasceu para brilhar. Mas brilhar, eu quero dizer brilhar de verdade, não é brilhar lá fora. Porque, o que eu quero dizer? Se pegar um artista famoso, senão que ele brilha, é uma estrela, até usa-se esse termo, né? É uma estrela de sucesso. Ele brilha, será? Às vezes ele brilha só naquele setor, só naquela profissão. Mas se a gente vê o caso, citar um caso aqui, Michael Jackson, era uma mega estrela, era um cara talentosíssimo, né? Porém, emocionalmente, psicologicamente, se via que ele tinha um monte de problemas. E não tratava, né, pelo visto, né? Normalmente é assim, né? Quem mais precisa, menos trata. E quem mais trata é que, às vezes, quem mais já está garibado, né? Já está trabalhado, lapidado, e quer lapidar mais, né? Normalmente é assim. Quem mais precisa, menos faz. Normalmente, né? Nem sempre.
Então, uma hora acontece de a gente dar um basta. Né? A gente dá um basta e fala, chega, vou mudar minha vida, acabou, e tem padrões se repetindo na minha vida, eu não aguento mais, tem que dar um basta. Então vamos mudar, vamos entender. Primeira coisa que eu posso deduzir, tem algo aí que está se repetindo na minha vida. Então eu deduzo que eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso entender melhor meus processos, meus padrões, e de que forma eu gero essa repetição de processos, que gera um ciclo vicioso de fracasso, dores, problemas, angústias, traumas, etc, etc, etc. Né? Eu estou falando em termos gerais, porque cada um. Ao invés disso, você tomando consciência de todo esse ciclo vicioso de uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e que você nem sabe o que é, porque você não tem consciência disso, porque se tivesse consciência já tinha resolvido, não é? Ou provavelmente, às vezes só de tomar consciência já ilumina. Todos os problemas podemos simplificar em termos amplos, né, que gerais, bem generalizando, todos os problemas são falta de consciência. A partir do momento, todos os problemas vêm da ignorância de algo. Quando eu ignoro algo, eu não consigo resolver. Quando eu tomo consciência de algo, aí a coisa se ilumina, se clareia, aí eu começo a compreender, aí eu começo a enxergar, aí eu enxergo meus padrões, aí o caminho se abre, porque aí eu estou entendendo. Né? Eu estou tropeçando sempre na mesma pedra. Por quê? Né? Então, tem algo aí que eu não estou entendendo, que eu não estou conseguindo desvencilhar, alguma coisa está me amarrando. Então, eu preciso entender melhor os meus processos para aí, então, desfazer esse nó. Quando eu ilumino, às vezes só o fato de tomar consciência já resolve. Às vezes, não, às vezes eu tomo consciência, mas ainda assim eu não sei como dar os próximos passos. Né? Então, às vezes, precisa de um profissional ou precisa de algo mais para te ensinar a deslanchar com as próximas etapas, tá certo? Muito bem. Então, precisa dar um basta, né? Precisa chegar no momento e falar, realmente eu quero. Porque uma coisa é decisão e não tem como eu trabalhar, por exemplo, eu como profissional, trabalhar com um paciente que não sabe o que quer. Eu posso ajudá-lo a descobrir o que ele quer. Mas quando o paciente já vem decidido, fala, Rogério, eu estou com dificuldade aqui e quero resolver. E aí você começa a resolver. E às vezes, no meio do processo, o paciente foge. Já tive casos também. Por quê? Porque dói? Não, às vezes não dói nada. Às vezes simplesmente não é a hora. Então isso acontece também. Isso também me acontece. Você está resolvendo uma questão, o paciente precisa de um trabalho bem longo com PNL, 10 sessões no máximo, né? 10 semanas, olha só. Enquanto outras terapias, com todo respeito, todas elas são importantes, trabalham de formas diferentes. Em outros meios é 6 meses, 1 ano, 10 anos de terapia, né? Tem gente que faz 10 anos de terapia e não resolveu o que tem que resolver. Então a PNL vai direto na causa, aperta o parafuso que está solto e resolve. Então por isso ela é muito rápida. Mas mesmo assim, pode ser que alguns pacientes se assustam com a rapidez. E às vezes até uma rebeldia interna. Como você vai resolver meu problema? Estou com ele há 20 anos, vai resolver assim? Pode não, então é melhor ficar com ele porque invalida a minha crença. Como você vai me dizer que o meu problema é rápido de resolver? Eu estou com ele há 20 anos e não resolvo, não é? E às vezes pega um amor e um apego. Estava vendo ontem uma outra questão, um outro palestrante na área de vendas, ele falando, a gente se apega às desculpas. A gente se apega ao medo, a gente se apega a uma série de coisas e a gente defende com unhas e dentes aquilo que atrapalha a nossa vida. É ilógico, né? Como é que eu vou defender algo que está me atrapalhando? Né? É meio ilógico, não faz sentido, mas o ser humano vai defender. Porque é tipo, faz parte dele, né? Mas eu não vou arrancar de você a sua parte, não é isso. A gente vai harmonizar essa parte, é diferente, a gente vai dar um outro destino. Digamos que você tem uma parte dentro de você que te gera depressão.
A gente vai lá e faz um acordo, harmoniza e dá um outro destino. Agora você vai gerar alegria na vida da pessoa, sucesso, prosperidade, prazeres, alternativas mais interessantes, convenientes, etc. Simples. Então eu tenho uma parte minha que gera escassez financeira. Eu vou lá harmonizar essa parte e vou gerar prosperidade. Então eu não vou arrancar a parte, eu vou ressignificar, reestruturar, remodelar. É possível fazer isso, né? Então a gente falou na aula 1, aula 2, aula 3, de uma série de processos muito legais. Quem não assistiu, me manda um oi em particular, eu mando o link do grupo, é de graça, só entrar lá e assistir, se tem acesso a um curso completo em materiais e PNL gratuito. E se você praticar tudo que eu ensino lá, você vai ter resultado em vários setores da sua vida. Então, o meu intuito é esse, é esclarecer o que é PNL e o que não é dar ferramentas para você usar, dar exercício para você fazer, mas depende de você fazer. Se você não fizer, não adianta nada, né? Então, como diz o ditado, não adianta pedir a Deus uma saída se você não está disposto a mover seus pés. Você pede uma saída e Deus mostra, tá lá, só ir para lá. E você não vai, a saída continua existindo. Existe o problema, existe a solução. E você optou por ficar no problema. Simples assim. E às vezes a gente entende. Eu quero, ok, Júnior. Legal. Júnior, eu tenho uma outra Júnior lá no grupo, eu achei que era você, mas tudo bem. Me manda um oi em particular, ou entra aqui no meu perfil, que tem um link lá, tem 2 links lá, um é do Linktree e tem o outro do grupo do WhatsApp. Aí é só entrar lá, tá bom? Ou se não achar, me manda um oi que eu te mando. Então é um curso gratuito, hoje é a aula 4, bônus, tem aí 3 aulas riquíssimas, estão no YouTube também, tem material extra para vocês, no grupo do WhatsApp a gente coloca outras coisas, e para quem está no grupo do WhatsApp, nós também daremos promoções, descontos especiais, só para quem está lá também, tá bom? Então, eu estou lançando agora uma mentoria de 1 mês, deve começar semana que vem, 1 mês de treinamento diário, de prática diária, de aula semanal, ao vivo, 23 aulas gravadas, suporte, uma série de coisas para você. O objetivo é chamado até de Mastery Class, né? Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Essa é de maestria, desenvolvimento para excelência, né? Práticas de PNL para sua excelência. Esse é um termo muito, muito legal, que é usado em PNL, é estado de excelência. O que a PNL quer em última instância? Seu estado de excelência. Então tem a ver com um evoluir constante, ser curioso ou curiosa no bom sentido, né, de querer sempre aprender mais, querer se desenvolver mais, querer se lapidar mais, querer se crescer mais, evoluir mais, né? Então, estado de excelência tem a ver com tudo isso, né? E imagine algo, um exercício rapidinho para vocês. Lembre-se ou imagine algo, o que vier à sua mente e que você é muito bom, muito boa. Bem-vinda, Cristina. Imagine algo ou lembre de algo que você é excelente, que você é muito bom. Por exemplo, eu estudei piano muito tempo, então eu sou excelente. Excelente, não é bom, é excelente, tá? Eu sou bom na minha área profissional, eu sou excelente no que eu faço. Estudei, fiz uma série de coisas, pratiquei, tenho muitos anos de prática, etc. Eu sou excelente naquilo que eu faço. Aninha Network, bem-vinda, Aninha. Então pense em algo em que você é muito bom, muito boa, ou melhor, excelente. Então eu vou dizer por mim, eu tive carreira como professor de inglês e intérprete, dei aula do básico até o avançado, quase 30 anos dando aula de inglês, e amei muito essa área, demais, me dediquei, estudava muito, estudava metodologias, livros, cursos,
aprimoramento, sempre aparecia cursos extras para professores de inglês, para intérprete. Então eu dediquei muito tempo, com muita paixão mesmo, né? Não fiz só um cursinho para fazer, eu fiz para realmente com coração, né? Com amor. E amei muito, né? Hoje eu já não dou mais aula de inglês, mas amei demais. Então eu posso dizer, eu sou muito bom nisso, porque eu conheço 10 mil formas de ensinar a mesma coisa, para todo tipo de aluno, todo tipo de metodologia, conheço isso, sei aplicar PNL no ensino de inglês. Enfim, eu posso dizer que eu me senti assim no começo, quando eu comecei minha carreira como professor de inglês, eu achava que em 5 anos eu ia ficar bom, ser um ótimo professor de inglês. Era a minha meta, ser um ótimo professor de inglês. E eu me senti bom em 5 anos, muito bom, já tinha 5 anos de experiência, mas eu me senti ótimo, me senti excelente com cerca de 8 para 10 anos de prática. Não só prática, mas estudo constante, sempre se lapidando, sempre se atualizando, sempre fazendo curso, sempre melhorando, sempre tentando coisas novas, né? Então eu acho que 10 anos de experiência, com estudo, com formação, com pós, com tudo que eu fiz, eu me considerei, né? Eu me sentia excelente depois de 10 anos. Como estudar para concurso. Legal, legal. Então, a gente pode ser excelente no que quiser. Então vamos dizer aí, mas Rogério, eu quero ser excelente em tocar guitarra, pintar quadros, fazer uma escultura, fazer artes plásticas, mergulho no alto oceano, no alto mar. Seja lá o que for que você quer ainda realizar, que seja sonho seu, você pode começar já do zero e dar um passo por vez, você vai chegar lá. Então, qual é uma dica de ouro? Faça aquilo que te dá paixão, aquilo que você ama fazer, né? Aquilo que você gosta muito de fazer, que você faria 24 horas por dia sem se cansar, a não ser o cansaço natural físico que teria, né? Então, dizem, por exemplo, que Steven Spielberg sempre, desde menino, amou filme. Ele sempre tinha uma câmera na mão, nos Estados Unidos tinha, né? Antes do Brasil, tecnologia tinha lá, não tinha aqui, né? Então ele já andava com uma câmera na mão, já começava a gravar fazer uns filminhos, fazer edições, com a tecnologia da época, né? Olha só. E dizem que até hoje ele acorda, 6 da manhã, ele está no estúdio, está gravando, está fazendo, está lidando com as equipes, está trabalhando. E fica o dia inteiro trabalhando, dizem, não sei se é verdade isso, tá? Ouvi dizendo, não sei se é verdade. Mas é um exemplo, né? E ele fica trabalhando o dia inteiro, né? Bem-vinda, Mariane Fabretti, prazer em tê-lo aqui. Então dizem que Steven Spielberg é tão apaixonado pelo que faz que ele faz o dia inteiro. Tá 10 da noite ele está trabalhando. E que se não chamarem ele para almoçar, para tomar um café, ele não para. Nem sente fome, né? Vamos dizer assim. De tão apaixonado por cinema que ele é. É uma história que contam, né? Não sei se é real, se não. Mas eu já tive o privilégio de conhecer uma senhorinha de mais de 90 anos de idade, que tinha 3 aposentadorias como musicista. Ela tocava violino e sempre tocou violino desde menina, desde menina. E aí conseguiu um emprego numa orquestra sinfônica, se aposentou. Depois que se aposenta, você vai fazer o quê? No caso dela, foi tocar violino de novo. Não tem como ficar longe da música. Música é minha vida. Eu amo música, né? Ela arrumou um outro emprego, se aposentou pela segunda vez, arrumou o terceiro, se aposentou de novo. E eu a conheci num festival de música e conversei um pouco com ela, ela me contou essa história. E ela falou, eu tô aqui porque eu amo estar no meio de música, não tem como não estar fazendo o que eu amo fazer, né? Então é diferente daquela pessoa que põe assim, ó, segundou, que triste, e na sexta-feira fica feliz. Aí põe, opa, sextou, olha que alegria. A pessoa que leva a vida assim, ela está dizendo, eu trabalho por obrigação. Né? Que vida triste. E, lamentavelmente, muita gente precisa do emprego para pagar suas contas, tem que ser responsável também, tem esse lado também, né?
O emprego que eu tenho não é o que eu gosto muito, mas é o que tem, mas paga minhas contas. Então não seja irresponsável, pague suas contas direitinho e tal, mas planeje, plante a sementinha na sua mente dos seus sonhos. Esse é um exercício que você deve fazer a cada começo de mês, começo de ano, começo de semana, trimestre, semestre, etc. Qual o meu sonho para esse mês? Responda aí. Qual o meu sonho para esse semestre? Qual o meu sonho para esse ano? Até o fim do ano, o que eu quero realizar ainda? Qual o meu sonho para essa semana? Também você pode pôr metas assim, bem curtinhas. Até o fim da semana, qual o sonho que você quer realizar? Sonhos, metas, objetivos. Comece a acreditar que é possível sonhar de novo. Sonhar não custa nada. Muita gente não faz isso por crenças, né? Crenças ligadas a sonhos. Vamos lá. Sonho é coisa para criança, adulto é responsável, não pode sonhar. Então essa é uma crença, o que é uma mentira. O adulto que para de sonhar, para de usar a imaginação criativa para criar coisas boas, o que ele está fazendo no lugar de então de fazer isso? Está levando uma vida de empurrar com a barriga? É melhor? É melhor? Não é. Não, Rogério, mas temos que ser responsáveis, a vida é dura, isso, aquilo, tá. Mas a vida é o que você criar, é sua responsabilidade criar o que você quer. Não estou dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas você pode sonhar e começar a construir o que você quer, construir a vida dos seus sonhos, profissional, pessoal, etc. Né? Então, há muitas crenças em relação a isso. Uma outra crença ligada a sonhos é: e se eu não conseguir realizar o meu sonho, eu vou me frustrar, aí eu não sei lidar com a frustração. Então o problema não está no sonho, o problema está em você se lapidar para se tornar estruturado, uma estrutura mais forte para lidar com o que você chama de frustração. E outra coisa, sabe o que acontece quando a gente tenta algo e não consegue e se frustra? Sabe o que acontece? Você ganha aprendizado, você não perde nada, não existe perda. Você ganha com isso, você cresce com isso, você se desenvolve, você aprendeu coisas com isso. Se você não chegou no seu objetivo, mas você fez seu melhor, fique com a consciência tranquila. Você fez o melhor que você pôde, né? E aí entra a palavra culpa, né? Ah, e se eu vou me culpar, o que, que os outros vão pensar? E o que, que vão achar de mim? Ah, mas o meu pai não vai aproveitar, vai aprovar, a minha mãe. E às vezes o pai e a mãe já morreu faz tempo, né? Mas está lá no subconsciente, o pai e mãe interno fica lá, ah, isso é feio, isso não pode. Artista é tudo sem vergonha. Todos os artistas estão envolvidos com drogas, nenhum deles presta. Eu já ouvi coisas assim, né? Então esse tipo de crença, né, eu já conheço gente que tem um talento enorme para muita coisa e não vai fazer porque suas crenças seguram. Então o que eu recomendo? Dê um passo por vez de modo seguro. Faça o que você deve fazer para pagar suas contas, mas paralelamente vai desenvolvendo outras coisas. Você precisa se envolver no dia a dia com coisas que te trazem alegria. Todo dia. O que te faz bem para a sua alma? O que te traz alegria? Ouvir música? Vai ouvir música. Cantar, dançar, pintar, passear. Né? Passear no parque. Algum esporte, eu não sei. Coisas saudáveis que te façam bem, né? Isso é muito importante. Tá bom? Muito bem. Vou dar aqui para vocês mais um exercício. Perdão, me deu soluço agora. Um exercício. Um exercício para vocês que é chamado de submodalidade. Escreva aí, submodalidades. Submodalidades é, como o nome diz, é uma subparte da modalidade, né? O que é modalidade? Nós temos os canais estudados pela PNL, que são através dos nossos 5 sentidos, que absorvem informação. É a visão, olfato, paladar, tato, audição. Então é chamado de visual, auditivo e sinestésico. Visual é a visão, auditivo é a audição, e o sinestésico é o paladar, tato e olfato, né? Os 5 sentidos. E também o que é chamado de sensações internas, né? Então, sensação de alegria, de prazer, de tristeza. Eu me sinto confiante, eu me sinto
com recursos para realizar o que eu preciso realizar, o que eu quero realizar, ou o contrário, né? Sensações boas e ruins, né? Então, tudo isso é o sinestésico, tá? Quando a gente fala em submodalidades, são características de cada um desses três canais, visual, auditivo e sinestésico. Então, por exemplo, características visuais. Então, quando eu vejo um quadro, uma pintura de Van Gogh, de Picasso ou qualquer outro autor, uma pintura, eu analiso o quê? Cores, brilho, contraste, primeiro plano, segundo plano, distância, sombreamento, detalhes, linhas, círculo, formas. Então, tudo isso eu vejo. Então, tudo isso são características visuais. Se o quadro está em preto e branco, se está colorido, se está em movimento, como um filme. Eu tenho memórias que é em movimento, parece um filme. E eu tenho memórias que parece um quadro estático, uma fotografia. Então, é diferente. Então, isso são chamados de submodalidades visuais aí nesse caso, né? Submodalidades auditivas. Então, quando eu ouço uma orquestra, por exemplo, Quinta Sinfonia de Beethoven, muito conhecida. Quando eu ouço, o que eu observo? Se ouvir de verdade, né? Porque a grande maioria das pessoas não sabe ouvir. Ela bota a música lá de fundo e vai fazer outras coisas e a atenção dela não está no som. Essa é uma diferença. Bem-vinda, Raíssa Goulart. Quando eu presto, eu paro, quando realmente você para tudo para prestar atenção. Veja só, como é que eu vou observar detalhes de riquezas visuais num quadro de Van Gogh se eu não parar e ficar olhando ali? Se eu não parar e ficar olhando, eu não vou ver nada, não é verdade? A mesma coisa é a música. Se eu não parar e ficar ouvindo, eu não vou ouvir os detalhes. Então, quais detalhes eu capto auditivamente? Então, eu posso pegar os sons de instrumentos, o som do contrabaixo, o som do violino, do piano, dos sopros, percussão, vozes, se for tiver coral, né? Cada um desses instrumentos é um som característico. Como é que eu sei a diferença do som de um violoncelo e um violino? São sons diferentes. Então, quando eu ouço falar, isso aí é um violino, esse outro som não, esse é piano. Essa característica é chamada de timbre. Timbre é característica própria. Quando eu ouço a voz do meu pai ou da minha mãe, do João ou da Maria, como é que eu sei a diferença? As características vocais sonoras são diferentes. Então eu sei identificar a voz de um amigo João da amiga Maria, né? Só um exemplo, né? Essa característica individual do instrumento, da voz de uma pessoa, é timbre. Então essa é uma característica sonora, uma submodalidade estudada pela PNL. Então, melodia, harmonia, ritmo, música que tem um ritmo acelerado, ritmo lento, né? Harmonia. Harmonia é combinações de notas e de melodias, e de linhas melódicas e de combinações harmônicas, né? Vamos dizer assim, né? Não sei explicar bem. Eu sou músico amador, mas é mais ou menos combinações sonoras, vamos dizer assim, né? Então, quando eu pego, por exemplo, um acorde, o que é um acorde? Acordes são vários. Você pegar um violão e tocar 4 notas ao mesmo tempo, você vai ouvir um som só, como se fosse só um som, mas são 4, 5, 6 cordas ali, né? Então, isso é um acorde. Então, um acorde é uma combinação de sons, isso é uma harmonia. Então, o Dó maior é uma harmonia, um campo harmônico, né, e tal. Enfim, são inúmeras características sonoras. Fulano fala muito baixo, por exemplo, o meu som tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Então, online, eu posso estar falando bem baixinho para você, cochichando, ou posso estar falando bem alto. Se eu falar devagar, ou se eu resolver falar muito rápido, são características da fala da pessoa. Você conhece pessoas que falam muito rápido? E pessoas que falam bem devagar. Então são características da pessoa. Ela tem essa programação no seu subconsciente
para falar devagarinho, ou rápido, ou médio, ou alternado também. Então, tudo isso são características do auditivo. E o sinestésico, é uma aula já aqui para vocês, né? Os sinestésicos são sensações. Então, características, submodalidades do sinestésico. Então, cheiros, um cheiro agradável, um cheiro desagradável, um perfume gostoso, doce, ou suave, ou cítrico. Como é que eu identifico esses cheiros? São características olfativas, então sinestésicas também. Paladar, eu tenho sabores como sabor amargo. Bem, João Henrique, que prazer tê-lo aqui. Então, características do sinestésico, que estudamos na PNL. O paladar, por exemplo. Eu tenho sabores como amargo, doce, salgado, azedo, forte ou fraco, apimentado, e por aí vai. Né? E o que minha pele sente? Então, textura, se eu encostar numa folha de papel, uma coisa, numa caneta é outra, uma textura áspera, uma camurça tem uma outra textura, a parede, se tiver lisa, uma coisa, a grama, qual a textura da grama, temperatura, né, quente, frio, morno, médio, super quente, super frio, e por aí vai. Então são características sinestésicas. Então eu falei aí para quem chegou agora, eu falei das submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas. Então um exercício, tomem nota aí para vocês agora. Depois eu vou deixar gravado aqui no YouTube. Lembra de uma situação desagradável. Desagradável, mas levemente, não algo muito traumático não, tá? Coisa leve. Aconteceu uma situação chata essa semana comigo. Lembra uma situação. Lembraram? Depois que você lembrar, agora se você achar melhor, fecha os olhos e coloca no seu campo visual essa imagem. Imagina ela na sua frente. Imagina se tem movimento ou se é uma estática, feita uma fotografia ou uma pintura. Se tiver movimento, imagina que você tem na sua mão um controle remoto poderosíssimo e você aperta o botãozinho de congelar a imagem e a imagem fica estática. Aí você aperta o zoom e afasta e coloca essa imagem desagradável, tá? Digamos, algo muito ruim que eu quero. Normalmente a gente quer coisa boa perto da gente, né? Coisa boa eu quero perto de mim, coisa ruim eu quero longe de mim, não é assim? Então o desagradável a gente já faz assim, não, isso é desagradável. Um cheiro desagradável, por exemplo. A gente já se afasta, não é assim? Então afasta a imagem. Se está desagradável mesmo, afasta. Observa se você se sentiu melhor. Aí aperta no seu controle imaginário, controle remoto imaginário, a tecla de preto e branco. Deixa a tela em preto e branco. Mas faz cada interferência que você fizer, cada botão que você apertar, observa como você se sente. Então, afastei, como eu me sinto. Observa. Ficou melhor, ficou mais longe. Estou melhor, né? Agora, algo desagradável em movimento dá mais vida. Então, normalmente, né? Normalmente, tá? Pode ocorrer diferente de momentos para momentos e pessoa para pessoa. Então, por isso, você tem que ir observando qual é o GPS seu aí. É como você se sente. Aí eu coloquei estático, eu não gostei. Então, volta e põe em movimento, não tem problema. Você vai sempre deixar a alteração que te faz bem, que te deixa é menos desagradável nesse caso. Tá? Então, normalmente, o que tem movimento tem vida. Então, algo desagradável com vida é melhor que não, né? Então, por isso, aperta o botãozinho lá, deixa estático, afasta, põe preto e branco. E vai observando se você se sente cada vez melhor. Aí, afasta ainda mais, até ficar tão longe que fica do tamanho de uma caixa de fósforo, bem pequenininha. Aí você olha para a imagem, tem até que apertar os olhos assim para ver, bem longe de você. Quando você fizer isso, imagina, observe como você se sente. Sempre observe isso. Como estou me sentindo agora? Bem pequenininha, tá muito melhor. Quase não me incomoda nada. Sumiu. Né? Agora, afasta ainda mais até ficar do tamanho de uma ponta de um alfinete. Bem pequeno, você vai ver pequenininha. Você vai ver só um pinguinho lá, bem longe. Aí observa
como você se sente. E aí você pega e joga essa imagem, que é do tamanho da pontinha de um alfinete, você vai jogar numa fogueira. Imagina uma fogueira, pode ser de cor violeta, que normalmente está ligado à transmutação. Tudo que é ruim é transmutado na chama violeta. Pode ser violeta, pode ser outra cor. A cor que se aparecer outra cor, pode ser também, não tem problema, qualquer cor. E joga lá dentro e deixa queimar. Deixa queimar. Até desaparecer. Quando desaparecer, observe como é que você se sente. Como você se sente sabendo que aquela situação desagradável não existe mais. Sumiu, desapareceu. Então não tem um ditado que diz, não dá para mudar o passado, mas a gente pode mudar o futuro. Sim, mas a gente pode mudar a percepção nossa sobre fatos passados, porque o passado ou o futuro nada mais são do que registros do subconsciente. Só isso. Como será o seu futuro? Quando você tiver velhinho ou velhinha, como você quer que seja a sua fase idosa? Eu quero que seja o melhor possível, né? Com saúde, com alegria, com um bom estado mental, condições de fazer as coisas e tal. Então, eu quero ter uma velhice saudável. Então imagine, o primeiro passo é criá-la com a sua mente. O segundo passo é tomar ações, né? Que vão te levar para isso. Bem-vinda, Cristina Krueger, deve ser assim, né? Perdão se eu errei sua pronúncia, tá? Então façam isso, crie o futuro que você quer, porque nada mais é que um registro mental. E todo o seu passado, normalmente a gente relaciona o passado, tem um trabalho chamado Terapia da Linha do Tempo, que eu faço também, com o PNL, a gente estuda isso com muita profundidade, extremamente profundo, tem que ser lidado com um profissional. E na linha do tempo, o passado normalmente fica para a esquerda, normalmente, nem sempre, há pessoas que é o contrário. Pomerode, Santa Catarina, olha que legal, show de bola, bem-vindo. E normalmente o futuro é ligado à direita, né? Passado à esquerda, futuro à direita. Normalmente, às vezes não. Né? A maioria das pessoas, pacientes que eu já peguei, já trabalhei é assim. E às vezes tem uma bagunça aí, na linha do tempo. E aí a vida fica bagunçada por isso. Então, quando acontece muitas coisas, tal, a gente fica meio perdido, bagunçado. Então a gente precisa parar, respirar e alinhar a linha do tempo. E aí isso já entra tudo no lugar de volta, né? Então tem vários trabalhos que a gente pode fazer. E é isso. Esse exercício que eu acabei de passar, para quem chegou agora, depois vê a gravação, vou deixar no YouTube também, com o meu nome, Rogério Turguente. Quem quiser participar do curso gratuito de PNL, está aqui no meu perfil, é só entrar lá, você vai ver dois links, tem um Linktree e tem o outro que é o link do grupo do WhatsApp. É só entrar lá. Não achei, Rogério, e agora? Me manda um oi aqui pelo particular, né? Lá, vai lá no meu perfil, vai lá, mensagem, me manda um oi. Rogério, eu quero participar do curso gratuito PNL. Aí eu te mando o link, tá? Dentro desse grupo do WhatsApp já tem 3 aulas, vocês vão ter acesso a isso, ainda estão disponíveis, pode entrar lá. Tem materiais, tem muitas técnicas, exercícios, conhecimento, conceitos, pressuposições, mudança de crença, uma série de coisas para você usar a seu favor, para praticar, usar a seu favor. São ferramentas para facilitar a sua vida profissional e pessoal. Se você é terapeuta e quer usar algumas dessas ferramentas com seus pacientes, também pode. Aí eu recomendo você vir participar da nossa mentoria que estamos organizando, que será um mês. Legal, Cristina, me manda lá uma mensagem ou entra lá no meu perfil, tá? Senão eu não vou conseguir, eu vou ter que ficar te procurando depois. Né? Mas é só me mandar um oi particular se não achar, tá? Então essa mentoria vai ser um mês de trabalho, 23 aulas já estão prontas, gravadas, disponíveis, é um curso completo de PNL, onde cada aula é um tema, cada aula é um conjunto, não é uma técnica, cada aula é um conjunto de técnicas, é muita riqueza para vocês, tem material, tem tudo para vocês. Um curso desse por aí sai R$2.000, R$3.000, né? O nosso não vai sair isso não. Mais que isso, vai ter aulas em grupo, semanal, exercícios diários, acompanhamento, suporte, tudo disponível. Suporte disponível no grupo do Telegram, que fica tudo arquivado lá para vocês.
Eu não ponho limite de tempo, não. Tem gente que põe, para mim eu não vejo necessidade, né? Digamos assim, você compra um livro, ele vem lá, é válido para 1 ano. Eu acho meio esquisito isso, né? Eu comprei o livro, é meu, tá na minha estante aqui a vida toda, né? A hora que eu quiser ler e reler, eu releio. Então, eu penso assim, né? Mas acho que há casos e casos. A não ser que seja um curso específico para um tempo, né? Como lidar com uma situação que está ocorrendo agora no mundo. Então, ele é válido só para aquele período. Então, eu deixo disponíveis para vocês lá, tá? Tá com uma super promoção mesmo, mas é só para quem entrar lá no grupo e vai ter acesso a todos esses materiais gratuitos e mais as promoções e mais tudo mais, tá bom? Eu vou deixar lá no grupo para vocês depois, mais tarde, eu vou colocar alguns links especiais para vocês usufruírem. E ao longo dos próximos dias da próxima semana também virão outras novidades para quem quiser participar lá do grupo do WhatsApp, tá bom? É isso, gente. O meu trabalho é ensinar PNL, faço isso desde 97, quando eu fiz a minha primeira formação, que é o Practitioner, depois eu fiz o Master Practitioner, que é mais profundo, vamos dizer assim, o Practitioner é muito abrangente, você aprende umas 10 mil técnicas, um modo de dizer, né? Aprende muita coisa, muita variação. Você sai de lá zonzo de tanta técnica, e a prática, o tempo inteiro é prática, 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 prática. Então você sai assim, muito treinado, né? Você sai muito treinado, você sai um expert mesmo, né? Que é uma formação, né? A formação, o objetivo de uma formação é formar um expert naquilo, né? Já o Master, que é a outra formação, ele não tem tanta quantidade, mas ele tem mais profundidade. Então ele vai muito fundo no subconsciente das pessoas, descobrir as crenças mais enraizadas, arrancar as ervas daninhas, fazer um trabalho com muito capricho, com muito cuidado, com muita elegância, até usado esse termo, e ecologia, quer dizer, cuida do todo, de todo o sistema. Porque quando eu faço uma interferência numa parte, essa interferência pode afetar outras partes. Então a gente cuida do todo. É um trabalho holístico, é gostoso, é gratificante, não dói, é prazeroso e é muito enriquecedor, é um autodesenvolvimento. E essa mentoria Mastery Circle, eu tinha esquecido o nome da minha mentoria. Mastery Circle, círculo de maestria, com o objetivo de formar mestres nas técnicas que a gente vai ensinar ao longo de um mês, praticando todo dia várias coisas, tá bom? Então, participem, né? Entra aí no grupo gratuito, venha conhecer mais. O objetivo meu é desmistificar muita coisa que falam de besteira por aí, de PNL, né? E tem muito conhecimento, muitas técnicas, muita coisa legal para vocês. Estratégias práticas que você pode começar a usar hoje mesmo, né? Por exemplo, você aprendeu uma técnica, você hoje, por exemplo, a que eu ensinei aqui, nas outras aulas que já dei, que estão lá no grupo, que você vai ter acesso, se você pegar aquela técnica e praticar, você já está usando hoje, já começa a ter benefício disso. Já vai começar a melhorar a comunicação, já vai mudar padrões mentais, já vai alterar padrões rapidamente, né? Então, a técnica que eu dei hoje aqui de submodalidade, está até o tema aqui, como alterar rapidamente e facilmente um estado emocional. Então, digamos que você é terapeuta e tem um paciente que está mal, está triste, está cabisbaixo, está com raiva, está com qualquer coisa negativa. Se você aplicar essa técnica, pega a imagem, põe lá, faz essas alterações. E tem um livro, deixa eu ver se eu acho que eu vou mostrar para vocês. Achei, fácil. Achei aqui. Isso aqui, ó. Que aí deve aparecer ao contrário para vocês aí, né? Mas usando sua mente. As coisas que você não sabe que não sabe. Porque tem as coisas que você sabe que não sabe. Por exemplo, eu sei que eu não sei falar alemão. Mas tem coisas que eu nem sei que não sei. É outro nível de consciência. Então tem 4 níveis aí de consciência. As coisas que eu não sei, que é tão profundo que nem sei. Aí quando eu tomo consciência que eu não sei, é outro nível já. Aí eu sei que eu não sei falar alemão.
já é outro nível. Né? Eu tomei consciência da minha ignorância de um assunto, eu ignoro esse assunto. Então eu tomei consciência. Mas no primeiro etapa, eu nem sei que não sei. Na segunda etapa, eu sei que não sei. Na terceira etapa, eu começo a aprender. Então, vamos dizer que eu resolvo aprender a falar alemão, ou tocar piano, ou aprender pintura, ou cozinha, gastronomia, alguma coisa. Aí eu começo a praticar. Quando eu estou aprendendo a dirigir, eu estou fazendo isso com o controle da mente consciente. Agora eu tenho que mudar a marcha do carro. Vou lá e mudo. Onde que eu piso aqui? Tá tudo muito controlado com a mente consciente. Então é mais demorado e mais travado, porque eu não domino ainda. Agora, se eu continuar treinando, aquilo vai automatizando, vai indo para o meu subconsciente. É como treinar o meu subconsciente a fazer uma tarefa, como, por exemplo, dirigir um automóvel. Quando eu dirijo já há muito tempo, eu nem paro para pensar se eu troco a marcha ou não, vai tudo automático. Meu subconsciente já está programado, ele já sabe fazer. O que é esse programar? Nesse caso, esse domínio automático, né? Eu não penso para fazer. Então aí já é o quarto nível de aprendizado, ou de consciência. É quando eu faço sem pensar. E faz bem, faz de tudo direitinho. Um guitarrista, um músico, um pintor, um cozinheiro, qualquer coisa que você faz muito bem, passou por essas 4 etapas. PNL, digamos, a ciência do sucesso, de prosperidade que é ensinado pelo Napoleon Hill. Se você aprender e treinar, você vai passar por essas 4 etapas até chegar ao ponto em que você gera o sucesso que você quiser, na área que você quiser, seja lá o que você chama de sucesso. Vamos pôr assim, o objetivo, o sonho seu. Você vai realizá-lo a partir do momento que você passar pelas 4 etapas, você vai se trabalhar nisso. Então esse livro, olha que desenho legal. O que vocês estão vendo aí? Olha só. Né? As capas dos livros de PNL são sempre uma metáfora já. E uma metáfora, aqui é uma metáfora, olha só. Neurolinguística, uma metáfora neurolinguística, é um símbolo que passa uma mensagem para o seu subconsciente. Né? Olha que interessante isso aqui. Estão vendo? Que mensagem isso aqui passa para o seu subconsciente? Que isso aqui passa para você, para o seu subconsciente? Né? Então, mais uma vez. Vamos lá. Eu tenho um pouco de fantasia, né? Um cavalo alado, com máscara, né? Voando. Tem muito colorido, né? Tem o lado lúdico, infantil, de certa forma, né? Então, tem muita coisa aqui. Tá? Mas o seu subconsciente capta isso, os comerciais de TV, por exemplo, os publicitários, eles estudam mensagem subliminar para atingir seu subconsciente. Então ele está mostrando uma coisa na frente, mas no fundo está mostrando outra para o seu subconsciente. Está mostrando algo do tipo, me ame, queira o meu produto, compre o meu produto. Não é mais ou menos assim, tá? Então é importante a gente entender PNL até para nos precavermos de golpes que existem, estarmos mais preparados para as mensagens subliminares, se comunicar melhor, entender melhor o outro, então uma série de coisas. Então esse livro aqui, ele trata de submodalidades, basicamente. Esse exercício que eu dei hoje, para quem chegou agora, depois revisa, exercício que você faz em 10 minutos, 15 minutos, e muda seu estado da água para o vinho na hora. Se você estiver mal, na hora você fica bem. Na hora. Aí se não funcionar, Rogério, tem sempre essa pergunta também. E se não funcionar? Olha, se não funcionar, recomendo fazer de novo, com mais concentração e mais cuidado. Essa é a primeira dica, né? Segunda dica, busque algumas variações de tudo aquilo que eu falei ali, das submodalidades. Leia esse livro, que ele também é rico de exercícios de submodalidades de PNL. Simples, né? Não é uma linguagem técnica, não. Tem livros de PNL que tem uma linguagem muito técnica, muito difícil. Um leigo não vai entender nada. Então, precisa até ter formações
em PNL para entender, né? Então, por exemplo, se ler o livro de Terapia da Linha do Tempo, você não vai entender nada se você não tiver uma formação, não é nem curso de PNL. Ah, eu fiz um curso de PNL, você não vai entender, porque ele é muita coisa num parágrafo só para uma mente despreparada, não treinada em PNL. Para mente treinada em PNL, ainda assim, é um livro para ler devagar. Mas é muito profundo, muito legal, muito rico, nos enriquece e traz um conhecimento maravilhoso sobre nós mesmos, quem somos, como que eu funciono, quais os botõezinhos que eu aperto para gerar o resultado que eu quero. Essa é a pergunta da PNL. Quais são os comandos que eu dou para o meu cérebro que me dá o resultado que eu quero? Por exemplo, quero emagrecer. Se você apertar o botão certo, ele vai te levar para o destino certo. Quero sucesso profissional. Aperta o botão certo, ele te leva para o destino certo. Quero um relacionamento feliz. Quero me tornar um melhor comunicador. Quero aprender a gerar empatia. Quero ser mais carismático. Quero aprender mais PNL. Quero desenvolver uma série de outras habilidades e crenças, etc. O que você quiser. Eu quero mais espiritualidade. Então a PNL, ela é mágica no bom sentido, não no sentido ilusório, mas ela é mágica no sentido de que é algo que enche os olhos, nos deixa alegre e feliz, mas não é ilusório, é real. Porque eu falei lá no começo da live de hoje, ela toca a sua essência. Como eu citei o exemplo de um paciente meu que chegou cabisbaixo, sombrio, cheio de problema, e saiu iluminado. E eu senti, eu olhei para ele e falei, isso que eu fiz com ele hoje, eu iluminou. Alguma coisa profunda mexeu na essência dele, ele se iluminou. Eu vi, e a gente percebe, a gente é treinado também em acuidade visual, olfativa, sinestésica e auditiva e tudo mais. A gente tem treinos para isso, na formação tem muitos treinos sobre isso, né? A gente melhorar, a gente enxerga coisa que os outros não enxergam. Ontem só para encerrar, eu dei um exemplo na aula de ontem, de coisas que a gente pode enxergar que os outros não enxergam. Quer ver um clássico exemplo? É o seguinte, briga de casal. O marido fala para a esposa, você não me ama mais, porque você não fala que me ama. E ela responde para ele, é você que não me ama mais, porque você não me abraça. Legal. Aí temos um diálogo, né, de um casal. E ambos se sentem não amados, né? Ok. Para pessoas leigas, são só dois casais discutindo argumentos. Para um penelista treinado, ele já pegou a charada na hora. Na hora. Qual é o macete aí? Você não me ama porque você não me fala que me ama. O que ele está dizendo? Eu sou auditivo. Eu preciso ouvir. Estou ferrado. Por que, Cristina? Eu preciso ouvir. Se você não falar que me ama, eu não entendo. Tem que ouvir, tem que ouvir. O auditivo precisa ouvir. E ela responde o quê? Você não me ama porque você não me abraça. O que ela está dizendo? Para eu sentir, para eu saber, né? É quase um saber. E o saber vem de sabor, sabiam disso? O saber vem de saborear, sentir, vivenciar. Para eu realmente ter mais convicção de que você me ama, você precisa me abraçar. Eu preciso sentir. O que é abraço? É sinestésica, é toque. Qual a dica que você dá para resolver o problema do casal na hora? Fale a língua do outro. Só isso. Fale com o visual na língua do visual. Fale com o auditivo na língua do auditivo. Fale com o sinestésico na língua do sinestésico. Eu já fiz esse teste inúmeras vezes. Eu vou dar palestra, tem lá 100 pessoas, vamos dizer assim. Aí eu explico algo, exponho algo, dou um exemplo na minha palestra. Aí eu falo assim, vocês viram o que eu mostrei? 1/3 da plateia balança a cabeça. Aí eu passo mais um trecho, dou outros exemplos, falo outras coisas, aí eu falo assim, vocês ouviram o que eu falei? Aí outro terço da plateia faz assim, é um terço diferente, porque são auditivos, que eu perguntei, vocês ouviram o que eu falei? É diferente de vocês viram o que eu mostrei?
né? Duplamente auditivo, duplamente visual. E depois de um tempo eu pergunto, vocês sentiram o que eu passei para vocês? É sinestésica. Aí outro terço da plateia balança a cabeça. É curiosíssimo o ser humano. O ser humano responde involuntariamente. É impossível não responder. O movimento dos olhos a gente estuda. Eles se movem involuntariamente. A gente sabe que quando a pessoa olha para lá, a gente sabe o que está acontecendo dentro dela. Não precisa nada. Richard Bunny fala isso. A resposta vem antes de você verbalizá-la. Você pergunta, onde você esteve ontem? Ah, pronto, você já captou. O que ele foi fazer com os olhos lá? Eu falei isso ontem, né? Movimento dos olhos. Foi buscar uma imagem lembrada. Se ele olhar para cá, ontem, se ele olhar para cá, né? Direita para baixo. Ele foi buscar uma sensação. Foi tentar lembrar de uma sensação. O ser humano responde antes de responder. Involuntariamente. E a gente é treinado para isso. Então, aprender PNL é riquíssimo, vale muito a pena. A gente capta coisas, a gente enxerga coisas que os outros não enxergam. E é simples, não é nada extremamente técnico. Tem técnicas, claro, que se você quiser ser um profissional de PNL, aí tem que fazer uma formação. E eu recomendo que seja presencial, né, e num bom instituto presencial, né? Eu me formei, por exemplo, na SBPNL, Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que foi a pioneira no Brasil. Em 81 trouxeram a PNL para o Brasil, ninguém conhecia. Quando eu fiz PNL em 97, eu falava para os amigos, estou estudando PNL. Ninguém sabia o que era, até hoje ninguém, a maioria das pessoas fala, já ouvi falar, é um negócio de memorização. Eu falo, não é nada disso, não. É um negócio de pensar positivo? Não, também não é nada disso. Legal já, nossa, é fantástico, Júnior. Eu, a primeira vez que assisti uma palestra, eu não conhecia PNL, né? Eu era garoto, assisti uma palestra, fiquei apaixonado. Aí eu fui atrás de livro, de curso, né? Falei, putz, eu preciso dominar mais isso, eu preciso entender mais. Aí comprei um monte de curso, livro, curso não, né? Na época nem existia internet. Então, aí eu fui comprar livros e a minha pesquisa, onde era que a gente pesquisava as coisas? Livraria. PNL André Paes Leroy, tem outro especialista em PNL aí também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha agregado algo de valor para vocês hoje, que vocês tenham curtido. Espero que possa estar comigo na próxima mentoria. Não será aberta muito, tem um limite de pessoas, está extremamente em conta mesmo, porque o meu objetivo é realmente facilitar o acesso para vocês. Então, às vezes não tem a sua cidade, tem que ver. Não, em Santa Catarina, no sul, tem algum lugar, viu? Deve ter algum lugar, precisa procurar por aí, tá? Mas online você aprende muita coisa também, livros, livraria, e-books, ou online, ou em livrarias, material físico mesmo, né? Como, por exemplo, esse aqui, né? Então, olha que legal, um livro de PNL trata um assunto só, que é submodalidades. Muito legal, né? Um livro trata um assunto. Então, é muito vasto, né? Tem bastante bibliografia, eu tenho vários livros aqui de PNL, né? Fora no computador, outros tantos. Então, é estudo para quem quiser aprofundar para a vida toda. Para quem quiser dominar um pouco, recomendo participar aí do grupo gratuito, que está aí no meu perfil, é só entrar lá no chat do WhatsApp, né? E da mentoria que a gente vai fazer para quem quiser dominar um pouco melhor algumas ferramentas. Aí vale a pena você participar, vai ser um mês muito bacana, práticas diárias, uma série de coisas, um monte de material que a gente vai disponibilizar. Tá bom, gente? Obrigado a todos, qualquer dúvida pode me chamar. Né? Às vezes surge dúvida assim, será que cura a depressão? Será que cura isso? Será que trata aquilo? Então me chame em particular, estou à disposição, tá? E contem comigo e participem aí de graça aí no grupo. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Nos vemos lá dentro. Até. Tchau, tchau.